Olá, esse é o projeto Estudae, do Governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Educação, aqui na plataforma Gonçalves Dias. Meu nome é Pamela Nojosa, eu sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas de letramento. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os elementos da narrativa, que partes que compõem uma história. Então vamos lá. A gente vai começar lendo uma pequena narrativa. Mais uma segunda-feira. João atrapalha o trânsito, recebe buzinadas. Para conduzir seu veículo de tração própria, tem força e alguma habilidade, não habilitação. Aventura-se por entre as moradias. Cada lixeira ou cesta é uma chance. Uma moradora o chama. Alcança uma sacola com restos de festa, papelões, latas e garrafas vazias. Como bônus, um pote com sobras do almoço de domingo. Ela não tem cachorro. Essa é uma narrativa, é uma pequena história. E nessa pequena história, o que a gente tem? A gente tem personagens, então tem João, tem a moradora. A gente tem um espaço, onde é que essa história acontece na rua. A gente não tem uma marcação temporal. Aliás, a gente não tem uma marcação temporal, a gente não sabe quando é que essa história está acontecendo, mas a gente sabe que é na rua porque ele está atrapalhando o trânsito, então é o horário que tem trânsito, a gente já imagina que é o horário que tem trânsito, mas a gente não tem uma localização temporal. Mas a gente tem personagens, a gente tem a ação que está acontecendo. O que aconteceu nessa história? Tinha uma pessoa andando na rua, essa pessoa estava coletando produtos, coisas, aparece uma outra pessoa, interage com ela. Essas ações que vão acontecendo compõem a narrativa, a gente chama de enredo. Então, toda narrativa, toda vez que eu conto uma história, eu tenho pequenos elementos que fazem parte dessa história. Seja uma novela, seja um filme, seja uma fofoca que você está contando, a gente sempre vai ter esses elementos. Pamela, e que elementos são esses que fazem parte da narração? A gente chama de pente: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então, toda vez que eu conto uma história, eu tenho uma narração. É um relato de alguém contando algo que aconteceu. Para relatar essa história, eu preciso ter um narrador, que é quem me conta a história. Eu preciso ter personagens, que são aqueles que atuam dentro da história. O momento em que a história aconteceu, o lugar em que a história aconteceu e as ações, que são o enredo. E aqui eu coloquei alguns exemplos de gêneros que são gêneros narrativos. Então, a gente tem a novela, a fábula, o romance, o conto, a crônica, todos são exemplos de textos narrativos. Na aula de hoje, a gente vai focar nos 3 elementos, né? Vamos começar falando de enredo. Enredo são as ações que acontecem na história. E aí a gente tem uma ordem que os fatos aconteceram, mas não necessariamente o enredo vai seguir essa ordem. Então, vamos pensar numa linha do tempo, da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a mãe fala com a Chapeuzinho Vermelho, pede para ela levar um negócio para a avó, a cestinha, e aí ela vai no meio do caminho, encontra o lobo mau. Essa é a ordem cronológica. A gente conhece a história da Chapeuzinho na ordem cronológica. Primeiro, a apresentação das personagens, a mãe conversando com a filha. Depois, o desenvolvimento desses acontecimentos. Então, a filha começa a fazer o caminho dela para ir até a avó. Depois a gente tem o clímax. O que é o clímax? É aquela parte mais tensa da história. Sabe, no momento em que a Chapeuzinho descobre que o lobo mau, na verdade, não é a vovozinha, que é o lobo mau que está ali de trás da roupa da vovó, esse é o clímax. É o momento mais tenso da história, que a gente fica imaginando o que vai acontecer depois daquilo. E o que vem depois é o desfecho. Então, essa seria a ordem linear, a ordem direta dos elementos do enredo. Mas a gente sabe que nem todas as histórias são contadas dessa forma. Quem já assistiu Tropa de Elite 2 sabe que a gente tem um enredo que a gente chama de in media res. O que é esse in media res? Ele começa no meio do caminho. Então, a primeira cena do Tropa de Elite 2 é uma cena de tiroteio. Então, esse tiroteio vai estar lá no final do filme. Então, ele começa do tiroteio, a gente vê toda a cena do tiroteio, da perseguição de carro, e aí depois ele faz o que a gente chama de flashback.
O que é esse flashback? Ele volta lá no passado, conta pra gente o que aconteceu, aí ele volta para a apresentação, para o desenvolvimento, passa toda essa parte da trama da história, até a gente chegar de novo àquele ponto. E aí a gente tem a repetição da cena, e aí a gente entende como é que a história chegou àquele ponto. A gente chama isso de in media res, que é um enredo não linear. Então vamos pensar assim, quando o enredo segue a ordem, a apresentação, desenvolvimento, né, o conflito, algo que tira aquela história, que faz com que aquilo seja contado. Então pensa assim, é só mais um dia na tua vida. Você não tem nada de interessante para contar para alguém. Aconteceu alguma coisa que te tirou do normal? Esse é o conflito. É o que muda a história. Então vamos pensar na Chapeuzinho Vermelho. A mãe pede para a filha ir levar uma cesta de doces para a avó, uma cesta de frutas para a avó. Isso é um dia normal na vida dela. O que muda? O que faz com que a história da Chapeuzinho seja contada para a gente? Qual é o conflito? É quando surge um lobo mau na história e tenta levá-la para outro lado, né? Tenta desviá-la do caminho dela. Então, isso é o conflito. É quando algo acontece que muda aquela situação inicial. E aí, depois a gente tem o desenvolvimento desse conflito, o clímax, que é a parte mais tensa, e o desfecho, que é o encerramento da história. Tem um outro livro muito famoso, né? Que é porque Tropa de Elite, não sei se vocês sabem, mas ele foi originado de um livro. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro muito famoso do Machado de Assis em que ele faz isso. Como a gente tem um narrador que já morreu, esse narrador começa a contar a história dele a partir do sepultamento, do velório, do sepultamento, da morte. E aí, de novo, ele faz isso, faz um flashback, volta para o começo da vida dele e vai contar a história dele. Então, são enredos não lineares. Enredo linear segue a ordem, apresentação, desenvolvimento, clímax, desfecho. Enredo não linear, eu troco essa ordem. Eu posso começar do final, posso começar do desfecho e depois eu te conto como eu cheguei até esse desfecho. Ou eu posso começar a minha narrativa do clímax e depois eu volto para te contar como eu cheguei lá. Beleza? Além do enredo, a gente tem o espaço. O espaço é o lugar onde a história acontece. Então, esse espaço ele pode ser, de fato, um espaço físico, geográfico, em que é descrito onde a história acontece. Então, por exemplo, eu coloquei aí o exemplo do Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro da Agatha Christie, em que um assassinato acontece durante uma viagem desse trem, e aí ao longo da viagem vai se tentando descobrir quem foi o assassino. Então aqui a gente tem um espaço bem delimitado, nem sempre é bem delimitado. Geralmente quando a gente tem conto, a gente só tem um espaço. Em gêneros textuais mais complexos, como o romance, como a novela, a gente vai ter vários espaços em que a ação vai acontecer. Então quanto mais complexa a narrativa, mais espaços a gente vai ter dentro dessa narrativa. Mas a gente também tem o espaço psicológico. Algumas histórias se passam na cabeça das personagens, especialmente a partir do modernismo, a gente vai ter esses enredos em que são enredos psicológicos. A gente está acompanhando o fluxo de pensamento das personagens. É o caso de Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Como a gente está acompanhando o fluxo de pensamento da narradora, então o que a gente vai ter? Os espaços que ela vai se lembrando, os espaços que, na verdade, o espaço é a mente dela. Mas conforme ela vai se lembrando de momentos, de lugares, a gente vai tendo acesso a esses espaços. Mas não há um espaço físico delimitado em que a história acontece. E aí eu deixei um adendo para esses dois livros, porque muitas vezes o espaço ele é mais do que apenas um plano de fundo. Muitas vezes o espaço ele faz parte da história que está sendo contada. Então, em Vidas Secas, o espaço ele é praticamente um personagem, porque ele é o antagonista da história, porque é o ambiente, é o espaço que vai afastar, vai tirar aquela família, vai mover aquela família. Então, o conflito é causado pelo ambiente. Então, ele é muito importante na história. Um outro livro que vai dar esse destaque para o espaço é o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Inclusive, disse que, na verdade, o personagem principal dessa história é o próprio Cortiço. Porque a gente tem, quando a gente lê o livro, o início da narrativa. Conta pra gente como que se formou esse cortiço, esse espaço em que as pessoas moram. E o final do livro é quando o cortiço é desfeito, que ele é queimado. Então, na verdade, a história que está sendo contada pra gente é a história do cortiço. Então, o cortiço ele é mais do que o espaço em que várias histórias estão sendo contadas. Ele, na verdade, é o que organiza
a narrativa que está sendo contada. E aí a gente vai para o tempo. O tempo a gente tem 3 tipos, digamos assim. O tempo histórico, quando indica a época em que aconteceu a narrativa. Nem todos os textos têm essa característica. Se a gente pensar nos contos clássicos, dos contos de fadas, é um tempo que a gente não consegue identificar e localizar. É um era uma vez. Esse era uma vez é um tempo perdido no espaço. Mas quando você pensa em determinados textos, novelas, filmes, livros, a gente sabe que o espaço, o tempo vai sendo contado ali pelas características. Então, quando você vê a descrição do lugar, a descrição dos objetos, a descrição da vestimenta das personagens, o jeito como as personagens se comunicam, isso vai indicando pra gente a época em que a história aconteceu. Se você pensar numa novela atual, a gente vai olhar a roupa, a gente vai olhar o celular, a gente vai olhar os carros, e a gente consegue localizar aquela história dentro do tempo. Quando a gente assiste uma novela de época, o que remete a gente à época? Os objetos, as roupas das pessoas. E, às vezes, alguns livros, quando a gente está falando de romance, de conto, eles têm essa marcação temporal dita lá, com todas as letras. O tempo cronológico é a ordem, né, quando segue a ordem natural dos acontecimentos. Então, quando uma história é contada para a gente consegue identificar se aqueles acontecimentos duraram um dia, duraram uma semana, duraram um mês, duraram anos. Quando você está assistindo a novela, por exemplo, às vezes passa lá 10 anos depois. Então, a gente vai tendo essas marcas de quanto tempo durou aquela história, aqueles acontecimentos. E o tempo psicológico é quando a gente tem aquelas narrativas em que, na verdade, a gente está acompanhando o fluxo de pensamento de alguém, do personagem narrador. E aí, esse narrador-personagem, ele vai se lembrando de coisas e ele vai fazendo referências ao passado, e aí a gente não tem essa marcação cronológica certinho. Você não sabe quanto tempo durou aquele pensamento, você não sabe se aquelas lembranças, a não ser que ele te dê alguma marca, te diga, no ano tal eu vivi aquilo, você não sabe de quando é aquela memória. Então, o tempo psicológico, ele vai acompanhando o fluxo de pensamento, os pensamentos daquelas personagens, daquela personagem narradora que está te contando a história. E aqui eu coloquei 2 exemplos, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, que tem o tempo cronológico bem marcado, e Perto do Coração Selvagem, também da Clarice, que tem um tempo psicológico. Então, a gente vai acompanhando o fluxo de pensamento da personagem para a gente conseguir... não tem um tempo exatamente marcado. Conforme ela vai lembrando de coisas, a gente vai acompanhando. E aí a gente vai ler um texto, uma narrativa, para a gente tentar identificar esses elementos. E tinha a cabeça cheia deles. Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta. E deitada, a cabeça da filha no colo da mãe, começava esta a catar-lhe piolhos. Os dedos ágeis conheciam sua tarefa. Como se vissem, patrulhavam a cabeleira, separando mechas, esquadrinhando entre os fios, expondo o claro azulado do couro. E na alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas em carícia de cafuné. Com o rosto metido no escuro pano da saia da mãe, vestidos os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar enlanguecida, enquanto a massagem tamborilada daqueles dedos parecia penetrar-lhe a cabeça e o calor crescente da manhã lhe entrefechava os olhos. Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete a outros dedos, que nada percebeu naquela manhã, a não ser talvez uma leve pontada, quando a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou seu achado entre polegar e indicador e, puxando-o ao longo do fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro pensamento. Eu gosto desse conto porque ele surpreende a gente. Ela está cantando piolhos, então a gente imagina que ela vai tirar um piolho da cabeça da filha, mas aquele momento fraterno, de cuidado, acaba extraindo, na verdade, o primeiro pensamento daquela cabecinha. Então, você imagina essa conversa entre mãe e filha, e aí, nessa conversa, a criança, a menina, tem esse seu primeiro pensamento. Mas,
Pamela, tu falaste em enredo, em ações, eu não estou vendo ação aqui. E aí, tem ou não tem ação? Toda narrativa tem enredo. Então vamos pensar, qual é a situação inicial da história? Olha como a gente já tem marcado aqui o tempo, todos os dias ao primeiro sol da manhã. Então a gente já sabe que aquilo era uma rotina da família e está acontecendo de manhã. Já temos as personagens, mãe e filha. Estavam onde? Na soleira da porta. Olha como a gente tem marcado esses elementos da narrativa. E aí a gente começa a história. Eu já tenho aqui os personagens apresentados para mim. Elas estão fazendo o quê? A mãe está catando piolho. E aí o conflito é isso, está catando piolho. E o desenvolvimento é essa descrição do carinho, da mãe mexendo no cabelo, da mãe procurando. E é isso aqui é o desenvolvimento da história. E a gente vai ao clímax quando ela diz assim, ó, cadê? Uma leve pontada quando a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou o seu achado entre polegar e indicador. Então você já imagina ela segurando, você imagina o que? Um piolhão, né? Ela segurando ao longo do fio lustroso, um gesto de vitória. Você cria aquela expectativa, o que ela achou na cabeça dessa menina? O primeiro pensamento. E aí a gente tem um desfecho surpreendente da Marina Colasanti. E aí vamos ver se a gente aprendeu mesmo esses elementos. A gente vai responder uma questão analisando um texto para identificar um desses elementos. A beleza total. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa, e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo. E o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores. E estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro, que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada. Nascer assim, este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, já então enfesado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Gertrudes, uma mulher muito bela, mas que a beleza dela era problemática, né? Gerou problema para todo mundo, o mordomo se matou, não podia sair na rua, aquela coisa, e gerou problema para ela mesma, que ela não podia sair de casa. E aí eu te pergunto, o que causou o conflito desse texto? O que gerou essa história? O que fez com que essa história fosse contada? O que motiva essa história? Gertrudes não poder sair às ruas? O fascínio da beleza de Gertrudes? O confinamento da moça no salão? Ou a aprovação de uma lei pelo Senado? E aí? O que produz isso? O que fez com que essa história fosse contada? O fato de as pessoas se fascinarem com a beleza dela. Tudo começa a partir de, é uma beleza muito grande e a gente não sabe como agir diante dessa beleza. A gente fica perdido. E aí, por essa razão, todos os problemas vão se desenvolvendo ao longo da história. Então, o gabarito aqui é letra B, o fascínio da beleza de Gertrudes. Então, essa foi a nossa primeira aula sobre elementos da narrativa. A gente vai continuar trabalhando esse assunto nas próximas aulas. Até lá!